Bem, irmãos, vamos lá. Um pouco sobre a questão da doutrina da justiça de Cristo. Aqui a gente trabalha uma doutrina que na teologia a gente chama de justificação pela fé. É isso que a gente está estudando hoje. Justificação pela fé. Alguns pontos para a gente. Primeiro, é um ato judicial de Deus. Importante, é um ato. Não é um processo. É um ato. Diferente. Processo vai acontecendo. Ato é um momento. A justificação é um ato. Quem realiza isso? Deus. É um ato judicial. Está relacionado com a questão da declaração de que o culpado agora está absolvido. É isso aí. É um ato. É uma declaração. Deus declara que o culpado está livre. Em que o Senhor nosso Deus se baseia para dar essa declaração? Porque o culpado somos nós. Os culpados somos nós. Nós somos réus convictos e réus penais. Então há uma declaração divina. Nessa declaração, o culpado não sente nada dentro dele. É uma declaração que Deus realiza. A teologia diz assim, é um ato forense, ou seja, é um ato que acontece no tribunal de Deus. No fórum, no tribunal do Senhor. Agora, por que Deus declara isso? A base é essa. A perfeita justiça do próprio Deus. Deus declara que o homem agora está livre, não por base da justiça que o homem pratica, mas por causa da justiça que o próprio Deus pratica. Você sabe o que é salvação? Salvação é Deus livrando o homem do próprio Deus. Isso é salvação. Quando você foi salvo, Deus te livrou dele mesmo. É isso, pastor? É. Porque como réu convicto e réu culpado, a ira de Deus estava sobre a sua vida. Mas quando Deus te salvou, Ele te livrou da ira dele. Amém? É com base, então, na justiça realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus, que nosso Deus e Pai, então, realiza a nossa justificação. O pecado de Adão foi imputado a toda a sua descendência. E, consequentemente, as consequências do pecado de Adão, que a gente já viu: depravação total, incapacidade total, culpa, morte espiritual. A gente estudou esses três. O pecado de Adão é transferido para o homem pecador, para o ser humano, consequentemente as consequências. A justiça de Cristo é imputada também na vida do pecador. E isso significa que esse pecador recebe as consequências da justiça de Cristo na vida dele. É o seguinte, a justificação é um ato. E quando Deus nos justifica, todas as outras coisas que vêm em decorrência dessa justificação passam a acontecer nas nossas vidas. Imagina a nossa salvação, e é um grande presente de Deus para nós. Então você recebe pela graça, aí já é a doutrina da somente a graça. A gente recebe pela graça esse presente lindo, chamado salvação. Você abre o presente e começa a descobrir o que tem dentro dele. E aí você percebe que dentro dele não tem apenas uma coisa só. Tem várias coisas dentro. Mas não são vários presentes que você ganhou.
Você ganhou somente um presente. Mas ele é formado de várias coisas. Tem várias coisas boas dentro desse presente. Você puxa a primeira coisa e olha, e tem um nome escrito eleição. Isso faz parte do presente chamado salvação. Eleição. Aconteceu antes da fundação do mundo. Eleitos de Deus. Você puxa depois uma outra parte desse presente, e você lê o nome lá escrito justificação, que é o que a gente está estudando aqui. Somente pela fé. Justificado somente pela fé. Bênção. Você recebeu agora essa parte. Você tomou conhecimento dessa parte. Eleição, um ato. Justificação, um ato. Depois você puxa outra parte ali e tem o nome regeneração. Novo nascimento. É o mesmo que novo nascimento. Também um ato. Um ato de Deus. Você puxa mais um outro, aí tem o nome salvação. Ou conversão. Perdão. Conversão. Que aí é preciso fé e arrependimento. Também um ato. Acontece uma vez. Conversão. Depois você puxa mais um, aí tem o nome santificação. Processo. Ou seja, é o que você está vivendo agora. Se santificando dia a dia para o Senhor. Mas por que você está se santificando? Porque existe esse presente maravilhoso que Deus te deu. Você não recebeu isso por conta, você não tem isso por conta própria. Foi Deus quem te deu por sua graça. Só que esse processo chamado santificação só acontece porque ele faz parte desse presente maravilhoso que o Senhor te deu e nele já está a eleição, por exemplo. E aí você vai puxando, por exemplo, filiação. Somos filhos de Deus. Você puxa outro e tem lá morada do Espírito Santo. Somos morada, templo do Espírito Santo. Tudo isso faz parte desse presente maravilhoso chamado salvação. Quando Paulo diz lá em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Que parte desse presente ele está falando? Santificação, desenvolver, processo. A última parte desse presente que você tem, que você recebeu de Deus, que você vai puxar, chama-se glorificação. Ainda vai acontecer quando estivermos com o corpo glorificado. Mas o presente já foi dado. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então essa é a ideia do processo. Santificação como um processo. A base, então, da justificação, irmãos, é aqui. A perfeita justiça de Cristo, né? Que é imputada no pecador. Vejam alguns textos aí. Romanos 3, 24. Também em Romanos, agora capítulo 5, versículo 9. Por ele justificados, seremos salvos da ira. Da ira de quem, irmãos? A ira de Deus. Muito bem. Olha, pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. Quem é esse um aí? Adão. Agora, pela obediência de um só, que é Cristo, muitos se tornarão justos. Justos. Justos no sentido de que a justiça de Cristo está sobre nós. Não no sentido de que nós nos tornamos justos. Nós continuamos sendo réus convictos. Outra questão é essa. Deus não transforma a pessoa para depois aceitá-la. Deus primeiro a declara justificada em Cristo. A declaração judicial divina não traz uma transformação imediata na pessoa, mas vai acarretar essa transformação, porque vai acontecer a regeneração, vai acontecer a conversão, e isso muda a pessoa. Amém? É importante porque a gente primeiro quer se transformar para depois Deus nos aceitar. Mas a gente já viu que a inclinação natural do homem é pecar. Jamais ele vai conseguir se transformar para depois ser aceito por Deus. A fé é ao meio do qual o pecador se apropria da justiça de Cristo.
O elemento necessário, então, para que o ser humano tome posse da justiça de Jesus na vida dele é a fé. Só que a grande questão é que essa fé só acontece no pecador quando ela é produzida por Deus. Capítulo 3, versículo 30 de Romanos. Justificará por fé e mediante a fé, tanto o circunciso como também o incircunciso. Está falando sobre judeu e gentil. Está falando sobre a raça humana de uma forma geral. A forma, o meio, então, é a fé na justiça do Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 5. Bem? Capítulo 4 de Romanos está falando sobre Abraão. E ao falar sobre Abraão, o apóstolo Paulo vai mostrar que Abraão foi justificado pela fé. Porque ele primeiro creu na promessa de Deus e depois ele praticou alguns atos para demonstrar que realmente creu na promessa do Senhor. Paulo vai falar no capítulo 4 sobre a justificação pela fé e cita o exemplo de Abraão, mostrando que Abraão foi justificado pela fé em Deus. Tiago vai trabalhar também a doutrina da justificação. Ele cita Abraão e ele vai dizer lá que Abraão foi justificado pelas obras que praticou. Carta de Tiago. As duas cartas são divinas. As duas cartas são verdadeiras. As duas cartas são inerrantes. É Bíblia. E agora? Paulo diz, Abraão foi justificado pela fé, sem as obras da lei. Tiago chega e diz, Abraão foi justificado pelas obras da lei, não somente pela fé. Como é que a gente fica? Você trabalha alguém que entende dentro da teologia católica e for trabalhar essa questão de justificação somente pela fé, um bom católico vai citar Tiago para você. E ele vai dizer, não, pera lá, aqui, olha a Bíblia aqui. E esse texto aqui que eu tenho na minha Bíblia, você tem na sua também. Tiago, carta de Tiago, você tem. E ele vai mostrar a necessidade das ações humanas unindo com a ação de Cristo para trazer a questão da salvação. A questão aí é o ponto de vista de cada autor, como ele está analisando essa questão da justificação. O que eu posso trazer para os irmãos como resumo é o seguinte: ambos estão trabalhando a ideia da justificação pela fé como obra exclusiva de Deus, na justiça de Cristo. Só que eles trabalham isso de perspectiva diferente. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai trabalhar a justificação pela fé para mostrar que a atitude do homem em relação a Deus, para dizer assim que realmente eu estou justificado, não tem como colocar nenhuma outra pessoa no meio a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, você, homem, para se justificar diante de Deus, não tem como a não ser a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Tiago vai dizer a mesma coisa, só que ele vai trabalhar uma outra questão. Ele vai dizer assim, você, meu irmão, que já declara que tem a justiça de Cristo na sua vida, não tem como alguém saber que realmente você tem, sem que seja através das obras que você realiza. Aí você imagina a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa parte vertical aqui da cruz é Romanos 4. Paulo falando, o pecador só tem justificação diante de Deus por Cristo. Essa parte horizontal aqui da cruz, esses braços abertos, que nos iguala, que me deixa exatamente igual a você, vai mostrar que eu só consigo ver que existe justificação de Deus na sua vida e você só consegue ver que existe justificação de Deus na minha vida através das obras que eu pratico. Se não for através daquilo que eu faço, você não vai conseguir ver. Não adianta eu dizer, eu tenho Deus, se eu não mostro que tenho Deus. Tiago vai trabalhar a justificação mostrando como o homem consegue ver isso. Paulo vai mostrar a justificação no sentido divino. Amém? Apenas essa diferença para a gente. Mas ambos vão trabalhar justificação somente pela fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus.
Vamos lá. Não é a fé que justifica. Quem justifica é Cristo. A fé é o meio que Deus nos dá para que sejamos justificados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero concluir pensando um pouco com vocês na seguinte questão. Como é que você vê pecados? Como é que você vê pecados? Você tem visto pecados como erros ou como algo que faz parte da sua natureza? Como você vê isso? Você tinha visto até pouco tempo atrás pecados como aquela ideia da balança, que a gente estudou aqui, trouxe uma imagem, olhando a quantidade de pecado que você tem, e a partir daí, tentando fazer alguma coisa para ver se equilibra os pratos da balança? Você hoje reconhece que você não tem como se salvar, melhorar espiritualmente diante de Deus, através dos seus esforços? Você consegue reconhecer isso? Que por mais que você se esforce, você não vai melhorar diante de Deus? Reconhece, meu irmão, que ser membro de uma igreja não te justifica diante do Senhor? Participar dos cultos, ser batizado, nada disso vai te justificar diante de Deus? Você crê que a justiça que salva não é a sua, mas é a justiça de Cristo? Irmãos, muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas baseadas no mérito. No mérito. Ah, se eu me esforçar mais, Deus vai me aceitar. Se eu fizer melhor, Deus vai me aceitar. Aí a gente quer ser aceito por Deus pelo nosso esforço. Mas não é o nosso esforço. É a justiça de Cristo. Irmãos, em momento nenhum eu estou dizendo aqui que a gente não tem que se esforçar. O esforço humano faz parte. Mas isso não produz salvação na gente. O nosso esforço não vai nos salvar. O que salva é a fé na justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Cristo é tudo. É a justiça dele que nos salva. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa tomar posse dessa palavra. Que a gente viva a nossa vida cristã. Todo o esforço que a gente faz para se santificar, para agradar a Deus, para viver para o Senhor. Que a gente faça isso sabendo que é a justiça de Deus, de Cristo Jesus nas nossas vidas que nos dá essa graça. Louvado seja o nome do Senhor.